Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos a Vivian na concha da tua mão direita, Senhor, fala com ela, para que ela fale conosco, que seja a tua boca, a tua voz falando através dela, Senhor, nós possamos sentir o teu agir no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, boa noite, shalom a todos, a paz de Jesus, que inunde o seu coração nessa noite, que te enche de alegria, que te dê regozijo, que te dê satisfação e plenitude, porque é isso que Ele tem para oferecer para todos nós. Ele é suficiente, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É muito bom trazer a palavra de Deus, muito bom quando nos é dada essa missão, porque nós, antes de falarmos, nós somos trabalhados, né? O Espírito Santo amassa a gente, quebra, joga um pouco de canto, aí fica ausente, daqui a pouco volta, e aí fala, e aí, já decidiu me ouvir? Vai falar mesmo o que eu quero? E aí é muito bom esse processo, vale a pena experimentar, debruçar na palavra de Deus para ser o porta-voz do Espírito Santo, vale a pena. Então, antes de mais nada, eu quero orar para que o Espírito Santo fale, que você não olhe para mim, que você não repare nas minhas palavras, que você não se limite a elas, mas que você permita que o Espírito Santo complete tudo aquilo que eu não sou capaz de falar ao seu coração e ao seu espírito. Então vamos fechar os nossos olhos. Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és o único a quem nós invocamos, a quem nós cultuamos, o único digno e merecedor do que nós cantamos aqui, do que nós oramos. É ao Senhor que nós levantamos as nossas vozes. E nós queremos tão somente que o Teu nome seja engrandecido nesse lugar. Nós queremos que só o Senhor apareça aqui, que só o Senhor seja revelado, que só o Teu poder seja percebido, mais nada nem ninguém. Por isso eu te clamo, Espírito Santo de Deus, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra venha semear em terreno fértil, seja entendida, compreendida pelo nosso espírito, e que não seja colocada entre pedras e espinhos, mas que sejamos receptivos, Senhor, à Tua voz, aos Teus ensinamentos, à Tua palavra, que é vida para nós. Eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Eu vou precisar de alguém para me ajudar nesse ar-condicionado aí, que tá... Pode jogar lá para os irmãos. Ou então, ele está no 24, né? Eu estou com muito frio. Depois que eu emagreci, gente, eu fico com frio à toa agora. Vamos ouvir a palavra de Deus? Amém? É a segunda vez que eu subo aqui nesse púlpito sem um esboço. Eu estou sendo corajosa, porque eu sempre subia para pregar com um esboço, e isso é muito bom, né? A gente colocar aqui o caminho que a gente quer fazer, os textos que a gente quer ler, mas eu tenho percebido que o Espírito Santo está fazendo algo diferente nessa igreja. Eu não sei se você tem percebido isso também, sentido isso também, e eu tenho ficado livre, sabe, mais livre quando eu não faço esboço, isso é meu, e aí eu vou ouvindo a voz de Deus e vou fazendo, vou falando. Então tem algo aqui que o Senhor tem gerado no meu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos estar atentos e desejosos de ouvir o que o Espírito diz a essa igreja. Eu vou começar lendo aqui um texto que está em Apocalipse, capítulo 1. E eu queria que você acompanhasse comigo
com toda a sua concentração, com todo o seu espírito, com toda a sua fé e toda a sua motivação, porque esse texto aqui, ele é muito poderoso. Os textos que nós vamos ler hoje são muito poderosos. Eu diria para você que eu não precisaria falar nada, eu só poderia ler os textos que eu li, e eles são suficientes, se você prestar atenção no que está escrito aqui. Vamos começar do versículo 4, por favor. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, e eu quero mudar aqui com você, não estou mudando a Bíblia, mas estou contextualizando. João, eu vou dizer para você, o Espírito Santo está dizendo a Shalom, que está na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele, que nos ama, e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Eu sou o Alfa, diz o Senhor, o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vamos parar aqui no versículo 8, e eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira é, hoje eu estava, antes de eu fazer a pergunta, eu vou dar um cenário aqui. Hoje eu estava com os adolescentes na escola bíblica dominical, e aí eu contei para eles uma história. Eu viajei há pouco tempo com o Augusto, e a gente estava lá no nosso momento num restaurante. Pedimos o cardápio, né, pro garçom, e aí eu olhei aquele cardápio, e como eu não era daquele lugar, eu não conhecia muito bem, né, eu perguntei para o garçom: você me indicaria algum desses pratos, assim, o carro-chefe da casa, algo que seja muito saboroso, porque eu amo comer e eu estou aqui pela primeira vez, eu gostaria de experimentar, assim, ter uma experiência gastronômica. O que você me sugere? Ele falou assim: bom, eu não gosto muito desses pratos. E eu também, na verdade, eu sou vegetariano, né? E aqui é carne e massa, então... Mas, assim, a pessoa gosta desse aqui, também desse aqui. Esse aqui também sai muito. Eu olhei para ele e falei assim: muito obrigada, a gente vai decidir, tá bom? Aí eu olhei para Augusto assim, eu falei assim: cara, acabei de ter uma pregação aqui agora. Ele falou: o que houve? Eu falei: como é que eu posso dizer algo sobre o que eu não gosto? Como eu posso tentar convencer alguém que algo é bom se eu não experimento? Se eu não conheço? Eu não sei falar, eu não sei nem te convencer, você não tem segurança. Eu não sou autoridade nesse assunto, porque eu não experimento, eu não gosto, eu nem sei se eu acredito. E aí ele falou assim: verdade. Eu falei: nós cristãos, para falarmos de Jesus Cristo, nós precisamos conhecê-lo, experimentar do seu poder, conhecê-lo, ter intimidade e crer. São princípios básicos para eu chegar num lugar e dizer assim: Jesus morreu por você, Jesus quer te dar vida, Jesus pode salvar você. Mas muitas vezes nós nem sabemos de quem estamos falando. Nós conhecemos o Jesus de ouvir falar e não de com ele andar. Nós não permitimos que ele faça morada em nós, nós não permitimos que ele revele o seu poder.
E queremos que essas portas sejam abertas para que vidas sejam salvas. Como? Nós precisamos saber de quem estamos falando, nós precisamos saber a quem estamos servindo. Ela soltou ali, estragou minha pregação. Eu ia fazer um mise-en-scène aqui, ia falar assim, deixa aí agora. Eu ia falar o seguinte: você tem medo de quê? Se você conhece quem Jesus é, se você sabe o que vai acontecer no fim das contas, se você sabe o que está destinado, por que você tem medo? O medo acabou. Agora era a hora. A gente ensaia na próxima. Brincadeira. Você consegue ver nessa imagem o que tem ali? O que representa essa imagem? A tumba vazia. E o que significa uma tumba vazia? O poder da ressurreição. Se você não conhece o que Jesus fez, o poder da ressurreição para você é apenas uma frase que você decora, uma frase que você até repete, mas o que ela de fato significa? Você sabia que a morte é o seu último inimigo? Você sabia que a morte veio como um salário do pecado? Porque antes a morte não tinha problema. Por quê? Porque ela não nos condena. O que condena a gente a algo é o aguilhão, que é o pecado. Então você imagine a morte como um cabo de vassoura liso, normal, e um aguilhão na ponta. Esse é o pecado. Se você pegar a vassoura normalmente, o cabo, e cutucar alguém, não acontece nada, mas um aguilhão mata. A morte, na verdade, ela existia antes do pecado para que a gente se encontrasse na eternidade, todos. Mas por causa do pecado, nós fomos separados disso e temos agora dois destinos, a morte eterna ou a vida eterna. E o que está destinado a nós no fim das contas? Esses dois lugares. E qual você vai escolher? Depende do caminho que você vai seguir. Porque o que Jesus fez foi retirar esse aguilhão, lançar fora, tomou as chaves da morte do inferno e ressuscitou. Isso significa que ele venceu a morte. Quando todos pensavam que ele estava morto e que tinha finalizado, mais um profeta veio, fez tudo, falou muitas verdades, abençoou muitas pessoas, trouxe muitos pensamentos, mas aí, morreu. Ele ao terceiro dia ressuscita, e ele se mostra aos seus discípulos, e fala assim, encosta aqui, eu sou o primeiro, eu estou aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer com vocês. Eu sou o primogênito dos que dormem. Está vendo esse corpo? É o que vai acontecer com vocês. E os discípulos abismados, uau, é verdade. Tudo que ele disse é verdade, tudo que está escrito, tudo que nós ouvimos. Então os discípulos acordam novamente e Jesus diz, olha, virá sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão começar a igreja, e a igreja vai proclamar essa verdade, a verdade de que eu venci a morte, e porque eu vivo hoje, vocês podem crer que um dia eu voltarei. Está destinado, você leu aqui comigo, certamente assim será. Ele virá sobre as nuvens, recolherá a sua igreja, e eu quero te fazer fantasia aqui comigo. Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra, e tudo que nela há, e disse, haja luz, e houve luz. Criou os luminares,
o Espírito dele pairava sobre a face das águas. Essa semana a Camila veio para mim e falou: mamãe, estou com uma dúvida. Quem criou Deus? Eu falei: Deus sempre existiu. Ela: peraí, como assim? Sempre existiu. Antes de tudo ele já era. Eu era. Então ninguém criou Deus? Não, ele se fez. Ele é autossuficiente. Ele é o eu sou. Eu sou. Não é alguém me criou, eu fui formado, é eu sou. Esse Deus deu o seu único filho, que você já sabe de qual esse versículo, mas que o Espírito Santo vá no teu espírito agora e fale a verdade sobre isso. Deu o seu único filho. E você acha que como será o casamento desse filho? Eu vou repetir. Você se distraiu. Não perca, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra é contínua, ela é poderosa, então não se distraia. O mesmo Deus de Gênesis 1 que criou a terra, fez tudo existir a partir da sua palavra, é o Deus que destinou o fim da história. Você acha que como será esse casamento desse filho? Ele virá cavalgando sobre os montes, com fogo, raios e trovões ao redor, com todo o exército celestial, exército de anjos acompanhando. A Bíblia diz que todo olho verá, como um raio que cai do oriente até o ocidente, toda a terra contemplará a volta do nosso Jesus, cavalgando sobre os montes, com olhos de fogo, espada na sua boca, em sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, venceu a morte. E o que você teme? Nossa história não está aqui nesse lugar, nossa história não está no seu trabalho, nossa história não está nas lamentações da sua vida, nossa história não está, você entende? Senhor, cura minha garganta. Ele cura, mas você está pensando nisso, você está buscando apenas isso, o limite do que satisfaz a você, enquanto o Rei dos Reis está sentado no trono, rodeado de anjos, com 24 anciãos e 4 seres viventes. A Bíblia diz que os seres viventes, eles têm 1000 olhos. O corpo todo deles é coberto de olhos, para que eles consigam contemplar a santidade, a beleza, e eles só conseguem dizer: santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Capítulo 4 de Apocalipse. A visão da majestade de Deus. Abre aí. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. Se você quiser fechar os seus olhos agora para ouvir o que eu estou falando, e se você gosta disso, né? Tem gente que prefere ler para entender. Então, faz o que você achar melhor, mas concentra aqui. Observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvia, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado, tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono, reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundado o trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como o de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. É por causa dele. Você pode aplaudir ao Senhor? É por ele. Para ele são todas as coisas. E hoje lá com os adolescentes eu estava lendo esse texto e falei para eles assim, lá em Atos 4. Eu falei: Pedro foi levado ao Sinédrio porque estava pregando, impetuoso, cheio de vontade. E aí levaram ele: vai, prende esse homem. E ele ficou lá 1 dia e meio, preso. E o que aconteceu enquanto ele estava preso? 5.000 pessoas se converteram a Jesus. Aí eu perguntei para os adolescentes: quando você pensa em si, você diz: eu vou pregar e depois eu vou ser preso 1 dia e meio. Mas quando você pensa no reino, no eterno, no que é celestial, no que é por ele, quando você tem essa visão do que acontece nos céus, você diz: vale a pena até morrer, para que pessoas sejam salvas, porque eu não sou daqui. Quando Jesus falou: não vos apegueis a este mundo, não se apeguem a este mundo, vocês não são daqui. O que ele estava querendo dizer para a gente? Quem se apega a essas coisas, tem o coração aqui. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você está construindo algo eterno ou algo perecível? Você está construindo algo para que no dia final, morra, vire pó? E eu falei para eles hoje, os adolescentes, eu falei: tá vendo seu tênis aí, bonito? Vai virar pó. As suas camisas de marca, pó. A comida gostosa que você tem nas despensas, vão acabar. O que vai restar? Lembra desse texto louco? Essa noite pedirão a sua alma. E você, o que tem feito para Jesus, para a eternidade? O que você tem construído para a eternidade? Porque nós nos apegamos às coisas daqui, o nosso coração está aqui. Jesus disse, abre comigo, Lucas 18, Lucas 18, versículo 18. Certo líder judeu indagou-lhe, ele era judeu, tá? Estava esperando, né, o Messias. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, replicou-lhe o jovem. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, todo feliz. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus, contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres
e ganharás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Por quê? Porque você está preocupado com isso aqui, você vai olhar para trás, você vai se agarrar no seu bem material, e quando Jesus te pedir os seus dias, você vai lembrar de tudo que você construiu, vai ficar com dó. E sabe o que acontece com aqueles que olham para trás? Não é o fato de você olhar para trás, é o fato de você estar preocupado com o que deixou. Estar preocupado com as coisas deste mundo, apegado, com medo de perder, com medo de ter perdido tempo. Então, eu posso te falar uma coisa? Não perca mais tempo, construa o que é eterno. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Como está o que o Senhor te deu, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu ministério, aonde é a sua esfera de atuação, o que você tem feito? Também falei isso para os adolescentes hoje. Deus te deu coisas, capacidades. Aí eu falei, quantos aqui falam inglês? Aí a maioria levantou a mão. Eu falei, o que vocês estão fazendo com o inglês de vocês? Porque vocês serão cobrados pelo inglês. Quem fala além de inglês? Aí mais 3, francês. Eu falei, o que vocês estão fazendo com o francês? Porque, irmãos, se você tem oportunidades, você precisa entender que essa oportunidade vem à sua mão e você não pode lançar fora. E o que você precisa fazer com isso? Não é, eu tenho o dom de cantar, então eu vou cantar na igreja. Cante para libertar vidas. Cante para trazer presença de Deus para aquele lugar. Eu tenho o dom de representar. Represente. Fale de Jesus através disso. E eu não estou falando de igreja. Eu estou dizendo, use o que o Senhor te deu para que as pessoas entendam quem Ele é, que Ele seja percebido através daquilo que você tem. E eu não estou falando só de dom e talento. Tempo. Você tem tido mais tempo ou menos tempo? O tempo é algo que nos será cobrado. O que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos feito com o nosso tesouro? Os recursos que vêm às nossas mãos, onde nós temos investido isso? Para quê? Para construir o quê? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Voltando para Apocalipse. Quanto você espera a eternidade? Eu sempre fui cristã, eu nasci num lar cristão. Aos meus 5 anos, meu pai e minha mãe disseram sim à vida missionária, porque era o chamado deles. E eu, desde que me entendo por gente, estou imersa nesse contexto de evangelismo, libertação, restauração de vidas, evangelismo nas praças. Nós sempre fomos itinerantes, tá bom? Mas aos 14 anos, numa igreja que eu não faço ideia de qual seja, eu lembro só dela, ela era uma igreja pequena, bem humilde mesmo. Me lembro que as paredes eram sem pintura, era só o reboco, cadeiras de plástico, bancos, misturas. E o meu pai foi convidado para cantar e pregar naquela igreja. Eu estava lá, eu tinha 14 anos, a idade do meu filho mais velho. E o meu pai começou a pregar sobre a volta de Jesus. Irmãos, eu não sei explicar para vocês o que aconteceu não, mas eu acho que naquele dia eu me converti. Naquele dia eu tive certeza de que eu queria servir a Jesus. Aí você me pergunta, por medo ou por amor? Foi uma mistura de coisas. Eu fiquei pensando como Ele é tão poderoso, como Ele é tão perfeito, como Ele pode olhar para mim e desejar me salvar. E ao mesmo tempo, e se eu não fizer isso, aonde eu vou parar? Apocalipse capítulo 5.
Então eu observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. Irmãos, prestem atenção nisso. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Sabe que livro é esse? É o livro que está registrado o destino da salvação. O destino do mundo, da humanidade. Está nas mãos de Deus. Selado a 7 selos. Todo escrito, todo definido. Todo perfeito. Com toda a história de todos nós, da terra inteira. De todas as tribos, povos, nações e raças. Mas não havia ninguém que pudesse abrir o livro, não havia ninguém que pudesse desvendar, não havia ninguém que pudesse ser digno de romper esses selos. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores. Deixa eu te contar o restante da história que você não sabe. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu a morte. E ele já pode abrir o livro e os seus 7 selos. Quando todo mundo achou que não, nem ele vai, morreu, ele venceu a morte. Então você agora consegue perceber o que significa o poder da ressurreição. Não é viver de novo para viver aqui na terra com os amiguinhos, não. O poder da ressurreição é o seguinte: a morte não pôde vencer o nosso rei. Ele foi lá e sobrepôs a morte e disse: morte, você está derrotada, eu sou o eu sou. Eu sou quem criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas a partir de mim, e é para mim que todas as coisas vivem. Então, reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro que parecia estar morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado do trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Santos somos nós, o povo de Deus. Eles vieram com essas taças e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Isso é o que ele fez por nós, presta atenção. E assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém! E os anciãos igualmente prostraram e o adoraram. E aí agora ele vai começar a abrir os 7 selos. Aleluia!
João estava ali, tendo a visão, e ele viu o cordeiro que parecia estar morto, e ficou triste, porque ele pensou assim: o meu Jesus morreu. Quem vai abrir esse livro? Quem vai nos destinar à vida? E o ancião: ei, não chores. O cordeiro estava morto, mas ele reviveu, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Leão da tribo de Judá, do cordeiro ao leão. Do cordeiro ao leão. Gente, o livro de Apocalipse parece até um filme de ficção. Se você não gosta, não são metáforas, não são viagens, são reais. É porque a nossa mente não pode alcançar. Você não vai conseguir perceber, entender o que é anciãos. Não é um homem de cabeça branca, velhinho, não, gente. Nem os 4 seres viventes. Outro dia alguém postou: olha como seriam os 4 seres viventes. Petulante. Você acha que você vai conseguir desenhar como seriam os 4 seres viventes? Impossível. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. E a multidão de cristãos. Vai lá no 7. Você quer continuar? Vamos lá. 7, 9. Capítulo 7, versículo 9. Em seguida olhei, diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Quem são essas pessoas? Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, adoraram a Deus. Vamos pular aqui. 13. Então um dos anciãos me indagou: sabe quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? E eu respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem o mormaço, porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os conduzirá à fonte de águas vivas. Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Por que você está com medo? Do que você tem medo? E aí vem as trombetas todas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta. Depois você lê lá. Quanta coisa vai acontecer? Você precisa saber. Você precisa entender e ler Apocalipse. Irmãos, eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Se você pegar Apocalipse e começar a ler, você não vai parar. Não tem como. É uma história que tem um final. Você vai querer. Ora antes e fala assim: Senhor, eu não tenho capacidade de entender nada aqui. Mas sacode meu espírito. Sacode a minha mente. Eu preciso lembrar que isso tudo é verdade. E eu, quando desci a escada da minha casa, depois que eu terminei de estudar isso aqui, meu filho estava deitado no sofá tocando guitarra, eu estava sozinha com ele. Eu falei assim: B, olha só, quando seus amigos que não conhecem Jesus estiverem perto de você, você não pode deixar de falar: gente, o que eu estou falando é verdade. Você tem que crer que o Espírito Santo vai falar com eles
Deixa para lá se te acharem maluco. Só tem 2 caminhos, a vida eterna ou a morte eterna. Um dia tudo vai acabar. Um dia Jesus vai vir cavalgando sobre os montes para julgar as nações com juízo. E nós precisamos lembrar dos nossos amigos. Para de ser egoísta. Para de ficar orando, ai Senhor, toca no coração do fulano. Vai lá e conta essas boas novas. Isso é boa nova. Sabe o que é evangelho? O evangelho é boa notícia. Irmão, você está triste, está deprimido, está pensando só no seu. Deixa eu te contar uma boa notícia. O mundo vai acabar. Pô, boa notícia? Que boa notícia é essa? Tudo vai virar pó. As terras vão ser queimadas. As ilhas vão ser desfeitas, as montanhas vão ser espalhadas, o sol vai acabar, a lua vai acabar, uma nova cidade surgirá, mas é só para quem serve a Cristo Jesus e entende que Ele é Senhor. É só para quem entendeu e percebeu e não está buscando nada para si nessa terra. Você quer tomar essa decisão hoje na sua vida? Gente, nós precisamos confiar que o Espírito Santo vai fazer o restante. Se aquela pessoa disser que não, você vai dizer assim, ok, quando precisar estou aqui. Se ela falar assim, que é isso? Que loucura, é loucura, é loucura. É uma viagem, mas depois não diz que eu não te falei. Vamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador e deixar que Ele seja Senhor da nossa vida, porque Ele vai, sabe o quê? Quando você aceita Jesus e é batizado, você morre para este mundo e nasce para uma nova vida. E aí eu estava explicando para os adolescentes hoje, isso não quer dizer que depois que você se batizou, você levanta das águas e agora você não erra mais, não é isso. Mas no momento que você erra, o Espírito que agora está em você diz, ai, 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 ai. E você fala, não devia ter feito isso. Essa é a diferença. E aí sabe o que acontece? O arrependimento e o perdão. Então você continua transformado. Agora não faço mais dessa forma. O Espírito Santo está me guiando. O Espírito Santo está me mostrando. Por isso, irmãos, aqui na Shalom nós não temos a visão de que você foi batizado depois que você entendeu tudo e parou de fazer tudo. Nós temos a visão de que você toma a decisão no seu coração e a partir deste renascimento, o Espírito Santo é quem vai te guiar. Nós somos apenas facilitadores da visão e do amor de Deus, mas nós não podemos dizer a você o que você pode e o que você não pode fazer, porque nós precisamos confiar no Espírito que habita em nós. Mas existe um destino, e esse destino existe. Esse dia final existe. E o que nós vamos fazer? Vamos continuar olhando para nós mesmos, sem querermos ser confrontados pelo Espírito Santo? O último inimigo das nossas vidas, das nossas almas, a morte. Gente, tem uma parte aqui no Apocalipse que você vai... A mulher e o dragão. Isso aí dá um filme, a mulher e o dragão. Ele está ali esperando o bebê, a mulher vai ter o bebê, e o bebê não acontece. Por quê? Jesus ressuscitou. Neste momento há uma guerra, o dragão fica possuído, irado, eu perdi, ali ele toma consciência de que ele vai ser destruído. Irmãos, isso é muito poderoso. Você está com medo de quê? O medo acabou, Jesus venceu a morte. Não viva para hoje. O que você está com medo de perder? O que você está com medo de não acontecer, de não realizar, de não conquistar? Para de chorar pelo que você não tem. Para de chorar porque Jesus não está ouvindo a sua oração egoísta. Você está pedindo para quê? A Bíblia diz, vocês pedem para uso próprio, por isso vocês não recebem. Vou lá para o 21 agora, o final.
21. Então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Pensa nisso, hein? Pensa num lugar sem mar, não tem terra, não tem nada. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Sabe o que significa isso? O seu governante vai ser Jesus. Não tem presidente da república mais não. Essa cidade aqui será governada por Jesus. E você vai ser cidadão dessa cidade. Sabe o que vai ter lá? Vida, alegria, justiça, perfeição, verdade. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Ele venceu, ele destituiu todos os tronos, todos os governos, todos os poderes estão destituídos, porque ele é o governante. Para de ter medo dos governos, para de ter medo de ficar desesperado, para onde que eu vou? O fim já está destinado, você vai correr para lá, daqui a pouco lá também vai perecer. Deixa a sua vida fluir na presença de Jesus, construa algo para a eternidade. Tudo está realizado. 6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e todos que tiverem sede eu darei de beber. O vencedor herdará, vamos lá, 7. O vencedor herdará essas bênçãos todas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha, irmãos, no capítulo 21, ele vai descrever a cidade. Você não tem noção, não. Ninguém pode ver. Nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e nem mente pode imaginar. Nem filme pode imaginar. Não tem os Vingadores, os raios e trovões? Eles devem estar se baseando aqui. Mas não é, não chega nem perto do que vai acontecer. Gente, é muito poder. E aí agora a gente chega diante desse Deus Todo-Poderoso e fala: Jesus, atende aqui eu. Para! Você consegue dizer 5 palavras de adoração a Jesus depois de tudo isso que foi dito? Não é possível. Do coração mesmo, irmãos. Senhor, quem dera eu tivesse 1000 olhos. Tem uma música que fala isso: quem dera eu tivesse 1000 olhos para poder contemplar tanta beleza e santidade. Porque se eu li que os seres viventes têm, eu também quero. Eu quero ver o que eles veem. A gente não canta isso? Valentina, hoje, se eu tivesse combinado com você, você não teria botado tantas canções como eu gostaria que nós estivéssemos cantando ao nosso Jesus. Já de cara, no começo, eu já falei: Senhor, o Espírito diz às igrejas, e nós precisamos estar atentos. Perceba as coisas pelo seu Espírito. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estão com o Bluetooth ligado em Jerusalém, conectado. Louvo a Deus. Vamos terminar? Querem parar de falar de Jerusalém, Nova Jerusalém? Nunca mais haverá maldição. Não precisa de sol, de lua na cidade, porque a própria estrela da manhã iluminará essa cidade. Eita! Não tem templo. Vamos lá. Cadê o 21? Não tem templo. Deixa eu ver o que é esse aqui, eu anotei.
Tá vendo? O problema de não fazer esboço é esse. Aí vocês estão olhando aqui para mim. Vai, Vivian. Estou torcendo por você. Quem achou? 22? Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Não tem igreja. Você gosta de igreja? Você depende da igreja? Ah, eu vou te contar essa novidade aqui. Não vai ter, não. Você vai viver cultuando a Deus na sua cidade, sem sol e lua, sem dia e noite, sem morte, sem lamento, sem nada. Que vida é essa? Você não sabe, você não imagina, você não consegue perceber. Está com medo de quê? Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Assim como eu, que conhecia Jesus, estava servindo Jesus, mas com 14 anos ouvi uma pregação sobre isso e falei, eu quero entregar minha vida de novo. Vai que tem que fazer alguma coisa diferente e eu não fiz. Eu fui lá na frente no apelo, meu pai ficou assim, meu Deus, a igreja vai achar que a minha filha desviada está voltando para Jesus, né? Eu falei, não estou nem aí. Vai que eu tenho que ir lá na frente e confirmar esse negócio. E aí ali eu fui, naquela igreja lá. E meu pai botou a mão sobre a minha cabeça e eu fiz a oração com todo mundo que estava se convertendo de novo. Eu fiz de novo. Quem quer fazer isso? Eu não sei se tem algum visitante, se você quer fazer de novo, se você quer reafirmar a sua posição diante de Deus, mas eu não estou te oferecendo para você ser membro de igreja e não estou te oferecendo para você parar de fazer coisas. Eu estou te falando, você quer servir ao Senhor Jesus, esse que eu acabei de descrever. Você quer dizer para Ele, Senhor, me transforma. Se você quiser, peço a igreja toda para ficar de pé. Você pode vir aqui, nós vamos orar pela sua vida. Esse é o primeiro convite. E o segundo convite, você pode vir, tá? Se você quiser. Eu não vou, eu acho que isso é irresistível. Então eu entendo que se você não veio é porque você já resolveu. É irresistível. Mas se você já fez isso, mas você não tem percebido, Senhor, eu leio a Bíblia, eu oro, mas parece que está vindo de mim mesmo, eu não consigo assim brotar da verdade, parece que eu não sei falar, parece que eu não estou sentindo quem você é. Esse é o segundo apelo. Sabe o que é isso? É só pelo Espírito. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo te mostre, para que você receba hoje a revelação do Espírito Santo, para que Ele abra os seus olhos e queime o seu coração. Então essa é a segunda chamada. Venha e nós vamos orar por você. Pode vir. Quero pedir um louvor aqui, um louvor de majestade e poder, de... Você que está aí, estenda as suas mãos e clame, porque nós precisamos de unidade de visão. E se os nossos irmãos precisam ver, se os nossos irmãos precisam da verdade, nós somos responsáveis por isso. Comece a orar aí. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Você que deseja só dizer ao Senhor palavras de adoração, faça isso. Nós vamos criar um ambiente de adoração nesse lugar. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Antes de orar, nós vamos criar esse ambiente. Depois eu vou orar. Santo é o teu nome, Senhor. Eu quero ver, Jesus. Eu quero ver, Jesus. Você que está aqui na frente, comece a orar assim, olha. Eu quero ver a realidade de quem você é, Jesus. Eu quero ver. Me mostra, me revela, Senhor. Me revela, Jesus. Eu te peço, abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, abre, Senhor. Queima com teu fogo. Os irmãos que puderem orar aqui.
e o teu povo canta santo. Com toda a Sim, sua o voz. Rei dos reis. Sim, Jesus.